Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, certa vez disse a seguinte frase: "A vida é um pendlo que oscila entre o sofrimento e o tédio." Essa frase pode ser muito bem representada pela história da Maria. A Maria é uma criança que desde pequena teve sempre o sonho de se casar. É aquela menina que sempre teve aquele sonho intenso de se ver no altar como um homem perfeito, como um príncipe. E aí, essa Maria, ela entra na faculdade de Direito, depois de ter terminado o ensino médio, e na faculdade de Direito ela conhece o Marcos. O Marcos é um rapaz do período de cima, um rapaz simpático, e eles começam a conversar, eles se tornam amigos, e depois disso as coisas vão ficando um pouco mais quentes, eles começam a namorar. Maria conhece a família de Marcos, Marcos conhece a família de Maria. Com o passar do tempo, o relacionamento deles vai ficando cada vez mais sério, até que eles terminam a faculdade. E quando isso acontece, Marcos pede Maria em casamento. E com isso, Maria fica noiva de Marcos. E nesse período agora que antecede o casamento, é um período de muito, vamos dizer, alegria, mas também de sofrimento para Maria. Porque a Maria fica pensando em todas as possibilidades que pode dar errado, tudo que pode acontecer, e se Marcos morrer, e se ele cancelar o casamento, e se acontecer alguma coisa que vai impedir que esse sonho se realize, e se quando casar der errado, tudo isso surge na cabeça de Maria antes do casamento. E nesse período também surge uma expectativa muito grande, que nem quando você espera por uma festa muito especial, que você fica contando os dias, até que chega o dia do casamento. A Maria agora está tendo uma explosão de felicidade, uma sensação de euforia nunca antes experimentada por ela. E quando ela casa, alguns dias após, tudo isso dá espaço ao pensamento de eu cumpri meu sonho, mas e agora? O que eu vou fazer? Essa situação, além de representar a frase dita pelo filósofo Schopenhauer, ela também é uma situação presente no livro Rápido e Devagar, do psicólogo Daniel Kahneman, lá dos Estados Unidos, em que ele apresentou nesse livro, em um dos seus capítulos, essa seguinte foto, que foi um experimento realizado por algumas pessoas lá dos Estados Unidos, em que analisou o bem-estar subjetivo dessas pessoas logo após elas se casarem, e também um tempo após elas terem se casado. E essa situação também serve para explicar dois conceitos, que é a previsão afetiva e a previsão de foco. E esses dois termos retratam basicamente de fenômenos que ocorrem em geral com a maioria das pessoas, em que geralmente as pessoas associam a um evento específico ou a um bem material específico uma grande parte da felicidade. Por exemplo, a pessoa que pensa, quando eu conseguir minha casa própria, eu vou ser feliz, ou então quando eu casar eu vou ser feliz. Só que, como evidenciado na foto do gráfico, essa felicidade ela sim ocorre, porém ela é momentânea, porque depois a pessoa meio que acostuma. Quem nunca estava esperando muito por um presente, ou então queria muito comprar alguma coisa nova, por exemplo, até mesmo o celular que você está vendo esse vídeo, o tablet que você está vendo esse vídeo, ou o computador que você está vendo esse vídeo. Provavelmente quando você foi comprar era algo que você estava desejando muito, mas quando você comprou, logo surgiu aquela coisa, Isso ocorre também com diversas outras coisas. Por exemplo, na medicina, a pessoa está no vestibular e ela fala, não, quando eu passar no vestibular eu vou ser feliz. Aí a pessoa entra na faculdade e fala, não, quando eu terminar a faculdade eu vou ser feliz. Quando termina a faculdade, pensa, quando eu passar na residência eu vou ser feliz. Quando está na residência, pensa, nossa, quando eu terminar a residência e abrir meu consultório e começar a ganhar muito dinheiro, eu vou ser feliz. E acaba que fica nesse ciclo vicioso em que sempre estamos pensando no futuro, mas nunca estamos de fato vivendo no presente e desfrutando daquelas coisas que há um tempo atrás era nosso sonho conquistar. Isso ocorre basicamente por conta dessa questão da previsão afetiva e da previsão do foco, que é a gente colocar uma visão, um evento futuro, à nossa felicidade. Então, isso também representa a frase do filósofo, porque justamente é isso, a gente está num sofrimento, esse movimento do pêndulo é o sofrimento de ter algo que a gente não tem e de desejar essa coisa, uma felicidade momentânea, uma euforia de ter conquistado, que dura pouco, como também representado no gráfico do casamento, e depois surge o tédio, que é quando você conquista aquela coisa, ou então, vamos supor, termina a faculdade, ou então passa na residência, passa no vestibular, e aí surge aquela coisa. E agora? Eu consegui o que eu queria, aí surge exatamente esse tédio
escrito pelo filósofo. Mas agora que surge a pergunta, como fazer para contornar isso? Pois afinal, ninguém quer viver pensando apenas no futuro. Não é saudável você viver apenas pensando no futuro, pois vai chegar um momento da vida que não vai ter mais futuro. E se a gente não tiver aproveitado todos os momentos e ter tido um bem-estar, não felicidade, porque felicidade é uma coisa muito subjetiva, mas ter tido, vamos dizer, uma auto-percepção de bem-estar ao longo da vida, numa parte do tempo maior, né, vamos dizer assim, isso daí vai ter tornado a nossa vida talvez melhor. E como escapar de fato, né, desse pêndulo de Schopenhauer, que essa questão de sofrer por algo que a gente não tem mais como conquistar, ter um tédio por aquilo que a gente tem e agora a gente tá aqui que eu vou desejar agora. Então vamos lá para uma estratégia que eu considero a mais efetiva, sem dúvidas, e que inclusive eu utilizei nesse último ano aí e deu super certo. Então eu vou comentar um pouco delas aqui para você e também o pensamento que eu tive por trás, que também já pesquisei sobre. Realmente muitas pessoas falam a mesma coisa, realmente confio nessa estratégia que eu vou passar. E aí, cabe a você testar e ver se vai ser aplicável e vai trazer algum valor à sua vida, se vai melhorar algum aspecto da sua vida. Então, vamos lá para essa estratégia. Então, o que eu julgo que a melhor forma para você contornar essa situação é você aprender a valorizar o processo, tirar o foco da recompensa final e aprender a se divertir, a gostar do processo, a aproveitar o caminho até chegar ao obstáculo final. E por que você deve fazer isso? Qual que é o sentido de valorizar o processo e como valorizar o processo? Nesse mesmo livro, O Rápido e Devagar, ele conta de um experimento que foi feito com algumas pessoas e que foram separados em dois grupos, né? Primeiro, um grupo que iria até uma máquina de imprimir, uma impressora, para tirar uma cópia e essa cópia custaria 10 centavos. Nesse primeiro grupo, a pessoa só iria lá pagar os 10 centavos e imprimiria e alguém iria perguntar sobre o bem-estar subjetivo dessa pessoa. No outro grupo, aconteceria a mesma coisa, porém, eles deixariam uma pequena moeda de 10 centavos, que era justamente o preço da cópia sobre a impressora. E depois iriam fazer a mesma pergunta sobre o nível de bem-estar que essa pessoa estava sentindo. E curiosamente, o grupo da moedinha foi realmente aquele que disse que tinha um maior bem-estar. Então, mesmo uma coisa pequena, como apenas uma moeda de 10 centavos que fez a pessoa economizar 10 centavos ali para tirar a cópia, aquilo ali já elevou pelo menos a percepção de bem-estar dessa pessoa. Então, o que é que essa situação exemplifica para a gente? Que basicamente a nossa percepção de bem-estar está muito mais relacionada com coisas que aconteceram recentes e coisas que a gente pensa sobre. Então, no livro, eles até trazem um exemplo que eles perguntam para uma mulher que acabou de passar pelo divórcio. Ela não disse que o bem-estar dela, a percepção de bem-estar dela estava baixo por conta do divórcio em si, mas sim porque ela pensou sobre aquela questão do divórcio. E isso é uma coisa recente. E até foi analisado também que depois de um certo tempo, esse evento daí não vai ter mais a mesma importância. E é justamente isso também que faz a gente não ter mais aquela euforia permanente do que a gente geralmente pensa e coloca sobre, por exemplo, comprar uma casa nova, comprar um carro novo, comprar um celular novo. Porque tem uma coisa que chama happiness baseline, que é tipo uma linha basal da felicidade. E que tem até um exemplo muito famoso que eles contrastam o ganho na loteria e a pessoa ficar paraplégica. No momento inicial, ambos vão ter um deslocamento ali do humor, não do humor, mas da sensação de bem-estar, como aparece aqui no gráfico, em que mesmo após terem essa variação brusca, como em eventos extremos, como ganhar na loteria, que vai dar uma felicidade extrema momentânea, e como a paraplegia, que vai trazer um sofrimento muito grande momentâneo, ambos tendem a voltar para a linha basal. Então, aí que está a armadilha. Você colocar sua expectativa, sua felicidade, por exemplo, em passar em um vestibular, em comprar uma casa nova, tudo isso, a felicidade momentânea, ela vai passar. Então, a chave agora é não colocar mais o valor nisso. É realmente valorizar o processo. E agora, entendida a importância do porquê valorizar o processo, já que essas felicidades vão ser efêmeras, a melhor forma de valorizar o processo é você recompensando as pequenas coisas do dia. Eu vou dar um exemplo meu. Esse ano eu estudei muito porque eu tinha que passar uma prova muito importante.
E eu tive, sim, eu digo, acho que excelentes resultados, mas eu ainda estou estudando. Já passou a prova, não estou estudando as mesmas coisas, claro, mas eu continuo estudando, num ritmo mais leve, mas eu continuo. Não que eu preciso, mas porque eu aprendi a gostar do processo de estudar. E eu não pensei apenas na felicidade de passar na prova, porque se eu pensasse nisso, isso aí teria gerado um tédio muito grande agora. Porque, mesmo eu tendo tido resultado bom, a minha felicidade com esse resultado vai ser passageira. Ao contrário do que eu faço, que eu coloco a minha felicidade, então pelo menos o meu bem-estar, em concluir as tarefas que eu coloquei no meu dia. Então, por exemplo, minha meta sempre foi cumprir com o planejamento que eu fazia todo dia na noite anterior. Então, eu colocava o que eu tinha que cumprir, e se eu cumprisse aquilo ali no final do dia, eu não sei se você que está assistindo aí faz planejamento, mas eu te garanto uma coisa: quando você conclui o planejamento no final do dia, você sente uma sensação tão gostosa, uma sensação de dever cumprido, que você está indo no caminho certo, e que realmente isso que é a graça. Eu julgo dessa maneira. Eu realmente acredito que essa é a graça. É você gostar do processo, você se empolgar com o processo, você ver que cumpriu um dia de tarefas ali e você realmente se empolgar com aquilo. Ou então, por exemplo, você começou na academia, em vez de você focar no shape que você vai conseguir daqui 2, 3 meses, que é um tempo muito grande, talvez você até desmotive no meio do caminho, por que você, quando não começa a fazer um exercício físico ou fazer uma dieta, ao invés de focar no resultado final, foca em perceber as pequenas mudanças, foca em valorizar, tipo assim, nossa, hoje eu consegui treinar, permitir essa sensação de bem-estar. Ou então perceber, tipo assim, nossa, eu comecei a treinar, eu estou muito mais disposto, eu estou conseguindo subir a escada aqui do meu trabalho, da minha escola, da minha faculdade, com muito menos cansaço. Ou então, nossa, eu consegui dormir tão bem hoje, tinha tempo que eu não dormia bem desse jeito. Ou então você começou uma dieta e fala, nossa, meu estômago não está dando mais aquela azia. Entende? Focar nas pequenas coisas, tirar um pouco do foco do resultado final. Porque no final, a felicidade vai ser muito pouca. E se você aprender a se recompensar e a valorizar as pequenas conquistas que forem feitas ao longo do caminho, o processo vai se tornar muito mais divertido e muito mais fácil de levar. Porque se você está gostando daquilo ali, é muito mais fácil de você manter uma dieta, por exemplo, de você manter uma rotina de estudos. E até mesmo a procrastinação vai reduzir. Porque você não vai querer mais ter aquela fuga por uma coisa prazerosa, porque o que você vai estar fazendo, você sabe que no final do dia você vai ter uma sensação de recompensa, de dever cumprido muito grande. Então isso acaba tornando o dever mais leve. Você começa a fazer com muito mais facilidade. Então vamos aqui fazer uma analogia, é como se você pegasse o gráfico do Happiness Baseline, e ao invés de você ter um pico grande de alegria, você consegue fazer vários picos pequenos, várias pequenas oscilações positivas ali no gráfico todo dia. E claro, quando você conseguir a recompensa, você também vai ter aquele gráfico, aquela curva de super alegria, super felicidade. Mas além disso, você também vai conseguir manter alguns picos ali de alegria ao longo do processo. E com isso, a gente conclui que, apesar da maneira comum de pensar seja realmente a de valorizar apenas o resultado final, tem um jeito sim de escapar do pêndulo de Schopenhauer. Tem sim como você pelo menos tentar burlar um pouco, pois é muito difícil porque a natureza humana é assim. Mas pelo menos a gente pode tentar mudar um pouco a trajetória desse pêndulo, para a gente não viver apenas essa questão da busca incessante e do tédio após a recompensa. E sim a gente tentar conseguir fazer pequenos avanços, sentir pequenas felicidades dia após dia, valorizando o processo, valorizando cada passo que a gente dá na jornada. Então, se você gostou, fica o convite para você se inscrever no canal, me seguir no Instagram que está na descrição, para você sempre estar recebendo mais conteúdos aqui do canal. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.